O saneamento vive uma nova realidade. Além de ampliar o acesso aos serviços, as empresas do setor são desafiadas a responder às demandas ambientais e sociais de um mundo em transformação, contribuindo para a segurança hídrica, a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade. Lembrando, claro, que esta é uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp. E para falar sobre esses cenários, desafios que se colocam para o setor de saneamento, nós recebemos hoje, de forma online, Sérgio Gonçalves, que é diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Thales. É um prazer estar aqui, agradecendo a oportunidade, somente ao presidente Agostinho Geraldes por ter esse programa, ter a associação ter acolhido e feito um programa tão importante que vai chegar na população, e assim nós temos a oportunidade de dialogar um pouco mais sobre o saneamento no Brasil. Muito bem, Sérgio. Então, a primeira pergunta que eu queria lhe direcionar é: as empresas de saneamento enfrentam hoje desafios que vão muito além da prestação dos serviços de água e esgoto. Quais são as principais demandas ambientais e sociais que estão redefinindo a atuação dessas companhias e como elas estão se preparando para esse novo cenário? Bem, nós temos já acompanhado nessas décadas todo esse processo mundial de muitas áreas que não têm um acesso à água, a questão da resiliência hídrica, a questão da disponibilidade hídrica. E o Brasil, embora tenha uma quantidade de água comparada aos outros países muito razoável, mas essa água não é distribuída de igual forma para todas as regiões. Já é uma convivência de saneamento com as diferenças regionais. Temos as áreas de semiárido, as áreas de seca, né, e as áreas que normalmente não tinham problema hídrico. Mas, dos anos para cá, nós temos enfrentado e visto que a questão que nós chamávamos de mudança climática, que hoje nós podemos já colocar como crise climática, né, já estão muito mais sendo rebatidas no setor de saneamento. E a AESB, através das suas associadas, até com a parceria da Sabesp, tem feito nesses últimos 2 anos, principalmente, nos preparando até para receber a COP no ano passado, a COP 30, nós começamos a fazer um trabalho internamente com as associadas para um levantamento, um entendimento maior de como o setor de saneamento está trabalhando para enfrentar não só na adaptação, mas com a resiliência de eventos. E temos eventos que nós denominamos anormais, que eles saem da normalidade, até eventos críticos e extremos como chuvas intensas, ondas de calor intensas, secas extremas. Então, infelizmente, nós temos aprendido de uma forma não tão salutar, que foi o exemplo como aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também em outras áreas, como também nós estamos tendo secas na Amazônia. Então, o setor tem se preocupado e nós fizemos um trabalho durante o ano de 2024 e 2025 para que nós pudéssemos pautar nossas associadas, os prestadores, para que eles estivessem mais atentos e até aprendendo um com o outro como é que está sendo feito isso, como é que nós estamos nos organizando internamente para esses eventos. Então, a ESB, durante a COP, um documento que está na nossa série Universalizar dentro do site da ESB, e com a participação da Sabesp, que foi um levantamento nacional, um diálogo onde nós fizemos um documento de diretrizes para enfrentamento às mudanças climáticas, rebatidos principalmente ao setor de água e esgoto, mas com a transversalidade da área de drenagem, da área de resíduos, da área do saneamento mais amplo. Então, nós detectamos que algumas associadas, algumas prestadoras de serviço,
independente de serem públicas ou privadas, elas conseguiram se adaptar um pouco, se adaptar e trabalhar um pouco mais com isso, dependendo da maturidade de cada uma e da potencialidade que cada uma tem, mas algumas outras ainda precisam ainda rever o seu procedimento. Então, essa troca de informações e organização, ela é feita através das nossas câmaras técnicas. Então, a Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Mudança do Clima tomou a frente disso e nós estamos em pleno processo de aprendizado, de entendimento de que a crise climática existe, não só existe, como a ONU, em janeiro agora, a Universidade da ONU decretou a falência hídrica mundial, um documento da ONU, e isso põe em alerta o mundo inteiro a questão não só da disponibilidade da água, mas da qualidade da água que está disponível. Então, faz com que nós tenhamos que, obrigatoriamente, para garantir uma qualidade da água para o consumo humano, nós tenhamos que rever nossos procedimentos internos, avaliando desde o projeto de concepção das estações de tratamento de água e de tratamento de esgoto, mas principalmente de água, e indo até para que tipo de tecnologia, que tipo de inovação, devido a essa necessidade da garantia não só do recurso hídrico in natura, mas também da água tratada e encaminhamento para a população. Então, isso fez com que as nossas empresas, elas hoje não têm como não estar no seu planejamento estratégico para qualquer empresa, para qualquer prestador de serviço, a questão climática à mesa para se debater. Então, isso faz parte de um planejamento a longo prazo, né? E isso vai envolver tecnologias, vai envolver insumos, vai envolver repensar o tipo de, de insumo ou de tecnologia usada, mas principalmente não tem como não se colocar no planejamento hoje e a nossa articulação com agências reguladoras, os entes estaduais, para que nós possamos trabalhar fortemente também com a questão da educação ambiental e da questão da população participar e entender da importância e do que significa o manuseio da água hoje e da responsabilidade que temos para que em momentos mais críticos possamos ter um plano de emergência e contingência onde a população vai ter que participar desse processo. Muito bem, Sérgio. Então, a gente pode dizer que o risco de escassez hídrica, ele existe, já é algo que está sendo colocado, né, diante das mudanças climáticas. A gente entendeu aqui que as empresas do setor estão se preparando cada vez mais, né, nesse sentido. E aí eu queria perguntar mais sobre essa questão da conscientização, de como promover uma consciência também na população para que a população entenda que esse é um trabalho que tem que ser pensado sob o aspecto do todo, né, da coletividade e não só de um lado aí da história, né? Qual que é a importância, então, de campanhas, de publicidade a respeito desse tema para que a população também se engaje, também pense de uma forma coletiva a questão do acesso à água e o esgotamento sanitário? Thales, você tratou e apontou fundamental importância de como a área de comunicação, você é especialista, mas a área de comunicação tem que estar muito próximo às empresas. Aí eu dou uns 2 passinhos atrás para dizer que as nossas prestadoras de serviço hoje que são dadas como saneamento, elas têm que ter essa consciência que elas são prestadoras de serviços ambientais e serviços de saúde pública. Porque quando você leva uma água de qualidade, você está levando saúde pública. Quando você recolhe o esgoto e leva ele e devolve ele para a natureza, nós estamos trabalhando fundamentalmente também com a área ambiental. Então, essa consciência das empresas de serem empresas de saneamento ambiental, ela tem se ampliado muito, tem sido internalizada. E para isso, você tem a parte de educação ambiental, educação sanitária e a comunicação. Hoje,
a maioria das pessoas que não têm acesso aos serviços de saneamento são praticamente, infelizmente, as mesmas que não têm acesso à saúde, não têm acesso à escola, não têm acesso a serviços básicos. O que nós temos como concessões públicas, que são as de saneamento, nós temos como prestadores que levar esse serviço. Então, a questão é muito mais hoje, a engenharia é importante, mas não é fundamental hoje. Hoje, falou, a questão da mobilização, o entendimento da população do que significa o saneamento básico, o que significa ter o saneamento básico, né? E com isso você tem o pertencimento de entender que também faz parte dessa cadeia importante, não só o prestador, mas como cada um da população tem que exigir o serviço, que é natural e tem que exigir o serviço, mas ele também tem que colaborar para que isso seja de uma forma coletiva no todo, quer dizer, não ter o desperdício de água no momento de crise, você saber usar, você entender o que significa ter uma água de qualidade, ter um manancial próximo da sua casa que pode ser usado para o abastecimento, e isso tudo rebate em custos, né, para você levar um saneamento. Então, esse entendimento da população, ter financiamentos condizentes, né, financiamentos ambientais, financiamentos climáticos que nos garantam que nós possamos nos readaptar, nos reorganizar com o setor. Muitos equipamentos vão ter que ser feitos retrofit, vão ter que ser revistos para esse tipo de enfrentamento, desde equipamentos até forma de tratamento. Mas, voltando nisso, então, a população hoje, a área de comunicação, a área social, ela é fundamental, porque ela é que está na ponta com a população, conversando, informando, porque ninguém é obrigado a ser especialista em saneamento, nem deve, porque cada um tem a sua especialidade, tem que tomar conta do seu dia a dia, mas dar essa informação, dar essa conscientização, e cada vez mais, né, isso está mais claro, né, isso principalmente para a juventude, a questão ambiental, a questão planetária, a sobrevivência nossa depende do planeta, né? E o planeta vive melhor sem a gente, mas como a gente não quer ir embora, a gente tem que fazer um pacto para ficar, né? E esse pacto para ficar passa por tudo isso. Então, essa questão do nosso diálogo com a população e que ela entenda, além de nos cobrar um serviço de qualidade, ela tem que entender o fluxo disso e também colaborar para que a gente possa garantir com que a questão ambiental esteja mais equilibrada, né? Então, a questão que vai desde os resíduos sólidos, você contaminar um recurso hídrico, jogar as coisas de qualquer jeito, porque tudo vai para o mesmo lugar, vai para o manancial. Esse manancial que nós usamos para coletar água, para tratar a água, quanto mais poluído ou contaminado, mais produto químico, mais caro, mais difícil é colocar ela com qualidade. Então, isso também passa para a população. E, ao mesmo tempo, essa conscientização, né, essa mobilização social no saneamento, ela se torna fundamental para que a gente possa coletivamente garantir uma melhor resiliência e adaptação, principalmente em momentos. Perfeito, Sérgio. A gente vai fazer um breve intervalo aqui, já voltamos. Vamos continuar com esse bate-papo super interessante aqui, falando sobre o papel do saneamento. Muito bem, estamos de volta e com um convite especial que é mais um encontro técnico AESABESP FENASAN 2026, que neste ano comemora os 40 anos da AESABESP, evento que acontece entre os dias 20 e 22 de outubro em São Paulo, no Expo Center Norte. Anote aí na sua agenda e também aproveite para seguir aqui a TV Água e Saneamento, se inscrever no nosso canal, acompanhar também as redes sociais da AESABESP e a Sâneas Online. A gente conta com o seu fortalecimento para a gente conseguir
continuar aqui entregando conteúdo de qualidade para vocês. Vamos continuar então essa conversa importante com o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, o Sérgio Gonçalves. Sérgio, eu te pergunto agora, a busca pela universalização dos serviços, ela continua sendo uma prioridade para o setor, mas como que as empresas podem conciliar esse compromisso com as novas exigências relacionadas à inovação, governança, inclusão social e também preservação ambiental? São momentos importantes, Thales, porque não é uma opção, ela é uma realidade e todas as prestadoras de serviço elas têm que se organizar. Umas já estão mais organizadas que as outras, é natural pela própria maturidade de cada prestador, mas esses são temas e pautas como o ESG, tá certo? Que não tem como você fugir dela ou dizer que está fazendo. Não dá mais para se fazer esse tipo de greenwash no sentido de maquiar. Então, nós temos que enfrentar positivamente isso. Isso é uma realidade, uma necessidade, é um processo evolutivo da prestação do serviço do saneamento, né? Então, nós temos que estar cada vez mais nos organizando. E, para isso, muitas empresas estão passando nessas últimas décadas por transformações internas, da sua transparência, da sua necessidade de ter uma participação social mais próxima à discussão e para que possamos avançar. E até porque, como nós temos uma meta a cumprir até 2033, né, que está determinada pela atualização da Lei de Saneamento 11445, que é a Lei de Saneamento de 2007, que foi alterada pela 14026 de 2020, que trouxe alguns dados como metas. Então, nós temos que cada vez mais nos adaptarmos, fazer mais transparência, captarmos recursos, trazendo os parceiros para dentro do setor, para que o setor possa ganhar mais velocidade. Mas nós temos que ter um entendimento que obras de infraestrutura, elas não são... Né, eu não vou ali na esquina e compro, e no dia seguinte eu vou estar. Então tem que ter planejamento, organização, meta para cumprir e em busca de financiamento. Eu necessito de financiamento, de recurso, para fazer para depois eu começar a receber a conta. Eu tenho um investimento inicial. Então, a necessidade dessa reorganização e ao mercado, que o mercado tenha o interesse em estar no saneamento é fundamental. Aí nós trabalhamos hoje com muita parceria público-privada, trazendo o setor privado junto, pegando esses recursos, mas principalmente nunca perdendo o objeto e o foco de que hoje a população não é assistida com saneamento, normalmente a população está mais concentrada na população rural dispersa, nas áreas periféricas, né, nas comunidades, que é chamado pelo IBGE, e favelas. Então, são áreas, normalmente, áreas de risco, que a população está em área de risco, né? E também em risco ambiental, então, nós temos áreas muito densas. Então, quando você trabalha para chegar nessas áreas, temos que ter a clareza, às vezes, não é engenharia tradicional, um projeto tradicional que vai chegar com o saneamento lá. Nós temos problemas de densidade, nós temos uma dificuldade de ocupação territorial, espaço territorial, que vai fazer com que o saneamento tenha a necessidade de, vamos dizer assim, pensar fora da caixinha, sair um pouquinho e ver como é que eu levo o saneamento para a população de Palafita, como exemplo, ou de uma densidade em morros, onde eu não tenho, às vezes, nem uma rua para chegar. Eu tenho que ver como é que eu faço uma obra de saneamento. Então, nós temos um desafio, além de novas tecnologias, que são fundamentais e importantes, entender que nós vamos ter um pouco também, né, de jogo de cintura, no sentido de falar assim, eu sento com a comunidade, eu vou ter que pactuar com ela como é que eu vou levar uma tubulação de água e como eu vou passar uma tubulação de esgoto para tirar o esgoto.
E isso, às vezes, passa por uma pactuação social mesmo. Eu vou ter que, às vezes, criar uma rua aqui que não tem, ou criar uma viela que não tem, vai ter que fazer um pouco de transtorno, às vezes passar um equipamento dentro do terreno. Então, cada vez mais, essa questão do diálogo social e do diálogo com a população para pactuar para como é que eu vou fazer um saneamento é mais importante que o que foi falado. Então, trazer a população para conversar é fundamental, porque ela também vai ajudar a gente a ter ideias de como eu vou ter que passar. Porque a engenharia faz o projeto, mas o projeto da vida real, quando você chega na vida das pessoas, nós temos que ter a capacidade de nos readequar àquele projeto e colocar na vida real. Então, às vezes, você tem que fazer um desvio, passar por um local, tem que fazer um compartilhamento. Então, a questão tecnológica e usar um pouco da sabedoria popular, vou usar um pouco, entender um pouco, incorporar um pouco de que a gente aprendeu com as pessoas, e ver o que faz na vida real, entendendo como é que aquilo vai acontecer. E o principal é levar água de qualidade e tirar o esgoto, mas entre essas duas falas tem uma questão social e um processo cultural, um processo de ocupação urbana fundamental. Então, nós temos, como prestadores de serviços, que estamos preparados para isso. E por isso que é interdisciplinar, nós precisamos de várias áreas, área de pedagogia, assistência social e tantas outras, para que a gente possa ter um diálogo com a população, para que nós possamos usar, vamos dizer assim, as tecnologias populares, né, para poder a gente poder atender e ter essa clareza de poder atender essas áreas. Muito bem, Sérgio. E para finalizar, quais iniciativas a ESB, né, iniciativas e ações a ESB vem desenvolvendo para apoiar as empresas na adaptação às novas demandas ambientais, sociais e regulatórias? O que a gente pode destacar? Bom, aí eu vou fazer um destaque especial aqui, uma propaganda importante, que são as câmaras técnicas da ESB. A ESB ela tem hoje 18 câmaras técnicas, que são formadas pelos associados da ESB, que colocam seus membros e indicam os seus principais expertises de cada tema, e essas câmaras se reúnem o tempo todo para debater de como atender melhor, né? Fazer a universalização, se organizar. Então, aí vamos lá. A Câmara Técnica de Regulação está discutindo as normas da Agência Nacional de Águas e Saneamento, participando das consultas públicas e colocando a nossa visão. Na área comercial, mesma coisa. Na área de projetos de engenharia, mesma coisa, a Câmara Técnica e tantos desafios, a área de qualidade da água, que também tem uma Câmara para isso, e a Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Mudança do Clima, que é uma Câmara que envolve isso e também é muito transversal. Ela está observando as leis de licenciamento ambiental, como é que eu trabalho na questão da resiliência, da questão da adaptação. Então, até essa Câmara foi responsável em capitanear esse documento que foi lançado lá na COP. Então, o que nós fazemos hoje? A troca de experiência. Um conversando com o outro, um mostrando para o outro o que está fazendo, um mostrando a expertise que fez, o outro aprendendo, mas todo mundo trocando ideias. Porque não dá para ter fórmulas estanques, não dá para dizer assim, faça isso que resolve. Isso não existe num país como o Brasil. Para cada área, para cada região, nós temos que ter. Agora, uma visão de que não dá para pegar e repetir uma coisa do Rio Grande do Sul lá em Roraima, ou no Amazonas, ou do Amazonas em São Paulo. Mas aprendendo como foi, entendendo e às vezes com um pouco de adaptação, elas são muito coerentes. E esses aprendizados são fundamentais. Então, o que a gente tem feito é isso. A troca de experiência, entendendo que o Brasil é enorme, respeitando as regiões, as peculiaridades, mas fazendo essa troca de experiência e adaptando para que a gente possa, cada área, um ajudar o outro, e possamos, em cada, assim, cada desafio, procurar construir uma solução. Sérgio Gonçalves, diretor executivo da AESB, em nome da TV Água e Saneamento e também da ESABESP, nós agradecemos aqui
a participação do senhor em nosso programa, por compartilhar todas essas informações, esse conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thales, foi um prazer, muito bom estar aqui e à disposição. Parabéns pelo programa, vida longa para o programa e para vocês. Vida longa. E muito obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui em mais um Diálogos da Água. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui e ficar por dentro de todos os conteúdos que compartilhamos, todos os bate-papos e entrevistas que temos aqui em nosso programa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.